E aí, turma, tudo bem? Com certeza só coisas boas virão, com certeza só coisas boas virão, com certeza. Hoje será o melhor dia da minha vida, com certeza. Hoje já está sendo o melhor dia da minha vida. E então, hoje em dia eu estou preferindo ficar em reconciliação do que certo. Porque tudo que a gente vai comentar hoje em dia, seja na internet, seja no dia a dia, você tem uma discussão muito grande. E todo mundo quer estar certo. E para mim, todo mundo está certo naquilo que fala. Todo mundo tem um pensamento, todo mundo tem um entendimento, então eu prefiro estar reconciliado. Então, o que acontece? Um caso que aconteceu comigo em Goiânia, já há um bom tempo, e uma coisa que a minha mãe sempre me ensinou, toda vez que eu vou sair de casa, eu peço licença ao universo. Universo, com licença a todos da frente, de trás, da direita, da esquerda, de cima ou de baixo. Então, toda vez que eu ia sair, eu podia estar com meus amigos, minha mãe falava isso: André, pede licença ao universo. Podia estar quem for. Universo, com licença a todos da frente, de trás, da direita, da esquerda, de cima ou de baixo. E depois que eu terminava, ela mandava mentalizar e pronunciar todas as vezes: estou sempre protegido por Deus, estou sempre protegido por Deus. Proteção absoluta, na verdade. Então, nessa época, eu trabalhava no hospital e sempre fazia essas palavras, essas orações, essa transmissão de pensamento para o universo. Sempre, sempre, sempre. Então, eu fazia aquela afirmação e sentia o universo me protegendo, tudo em paz, tudo reconciliado. E todo dia eu fazia isso. E teve um dia na semana que eu desentendi com um rapaz, e eu nunca tinha visto ele no meu trabalho, a gente se desentendeu. Isso foi no começo da semana. A gente teve um desentendimento e eu esqueci aquilo, porque, igual eu falei, eu sou uma pessoa que eu não gosto de andar preocupado com nada. Eu gosto de deixar minha mente tranquila, que as minhas ideias fluem mais rapidamente e eu resolvo a minha vida mais fácil dessa forma. E eu tive essa discussão com ele na segunda, e no decorrer da semana, me deu tipo assim, como se tivesse falado assim: intensifica as tuas orações. Me veio isso na minha cabeça, veio essa intuição. E eu comecei a afirmar com mais tempo essas palavras de afirmação: universo, com licença a todos da frente, de trás, da direita, da esquerda, de cima ou de baixo. Deus, estou sempre protegido por Deus, estou sempre guiado por Deus. E fiz aquilo no decorrer da semana. Quando foi na sexta-feira, eu intensifiquei mais. Eu fiquei praticamente quase que meia hora afirmando isso, como se tivesse uma intuição. Eu afirmei na sexta-feira e fui para o serviço, e todos os dias eu vinha pela mesma rua. Nesse dia que eu intensifiquei na sexta-feira, eu fiquei quase que meia hora intensificando essas palavras. Me veio uma vontade muito grande de fazer isso, e eu me senti muito preenchido, eu me senti muito abençoado nesse dia, mais ainda. Terminei na sexta-feira, fui para o meu serviço, e todas as vezes eu saía às 19 horas, e trilhava o mesmo caminho. E nesse dia eu saí do portão do hospital e me deu uma vontade de não ir por aquela rua. Me deu vontade de ir pela outra rua. Tipo assim, se eu ia pela rua da direita, me deu vontade de ir pela rua da esquerda. E daí insisti, mas assim, sabe aquela vontade de você não ir? Foi mais forte. E eu voltei pela rua da direita, fui pela rua da esquerda. Encontrei um amigo meu, fui para casa dele, a gente saiu tudo, não fui dormir em casa. Passou a sexta-feira de noite, passou o sábado, eu fui trabalhar no domingo. Estou eu dentro do meu serviço, domingo, eu me lembro como se fosse hoje, 9 horas da manhã. Eu estava fazendo as medicações para levar lá para o posto, para distribuir nos postos das enfermeiras. Me chamaram na porta: André, tem um rapaz querendo falar contigo na porta. Saí, foi um rapaz que eu tinha discutido na segunda-feira. Também não falei nada para ele: eu quero conversar contigo. Eu tranquilamente fui, a gente foi para um pátio, a gente foi conversar. E ele falou assim: cara, eu estou muito chateado contigo. Eu queria conversar contigo aqui de homem para homem. Eu falei: pode, fica à vontade, pode conversar. Nessa hora, gente, como eu sempre afirmava essas palavras, nessa hora eu me senti abraçado por Deus nesse momento. Eu me senti literalmente abraçado. Sabe quando a pessoa vem maior do que você e te abraça, e te cobre? Nessa hora eu senti isso e me deu aquela calma, assim, um sossego tão grande, que acho que ele podia falar o que ele quisesse. Não ia me tirar do meu momento. E ele falou assim: cara, eu fiquei chateado contigo durante a semana e eu senti um desaforo, aquilo que tu falou pra mim. E ele disse que na sexta-feira, olha bem, gente, olha o tanto que a palavra é forte, o tanto que a reconciliação é forte. Ele falou pra mim que na sexta-feira ele me esperou na esquina. Ele, tipo assim, ele armou todo um plano, ele viu durante a semana, a hora que eu saía, a rua que eu saía, tudo que eu saía. Horário, tudo, horário de descanso. Ele falou assim: eu te vigiei a semana toda. Na sexta-feira, eu te esperei na esquina na sexta-feira da tua casa. Ele falou assim: eu ia fazer uma besteira contigo. Eu ia fazer assim, ó, tu não imagina o que eu ia fazer contigo.
Aí ele falou que estava armado na sexta-feira, ele falou que tinha a munição na arma e tinha no bolso. Ele estava com ódio muito grande de mim. Então, para você ver o tanto que a gente afeta as pessoas, a gente não percebe. E ele perguntou para mim se naquela sexta-feira ele perguntou se eu fazia oração. Cara, tu faz oração, tu tem alguma religião? Eu falei, não, eu faço palavra de afirmação, que eu tenho isso desde quando eu era mais novo. E ele falou assim, ele disse que sentiu, na hora que ele foi sair, ele disse que pegou a munição toda, botou em cima da cama e disse que ele não é de fazer isso. Ele disse que nessa hora ele ajoelhou na cama e falou assim, Deus, se for para acontecer alguma coisa, que eu faça, se não, me tire esse ódio do coração. Para te ver o tanto que o meu pensamento de transmissão foi para ele tão forte que nem eu sabia. Ele disse que ajoelhou, fez aquilo, botou a arma na cintura e me esperou na esquina. E nessa sexta-feira que eu tinha intensificado a oração, ia sempre pela mesma rua da direita, vamos supor, e eu fui pela esquerda. Resumindo, ele não me achou, eu não discuti. E no domingo ele veio conversar comigo e falou tudo isso. Gente, ele chorava, ele lacrimejava, ele tremia assim, tremia. E eu estava me sentindo protegido por Deus naquele momento, mais do que eu sempre sinto. E ele conversou comigo e ele falou assim, cara, tu tem uma oração muito forte, porque ele falou assim, eu ia acabar com minha vida e a tua. Eu falei para ele, cara, a gente discutiu, eu nem levei isso pro lado pessoal, tanto que se tu me cumprimenta e fala comigo, eu não me importo. Ele falou assim, o teu jeito é esse, o meu jeito é o contrário. Então ele conversou tudo que tinha que conversar comigo. E além disso, ele ainda me pediu desculpa. Ele falou, cara, desculpa tudo. Então, foi um momento assim, ó, de ápice, que eu já acreditava na força da palavra, já acreditava na reconciliação. E nesse dia aumentei mais a intensidade dessas coisas. Então, a mente, a lei do universo, o pensamento, as palavras, elas são muito intensas. Às vezes a gente não consegue aquilo que a gente quer. Por quê? Porque a gente só fala, a gente não tem intensidade. Então, quando a gente fala uma coisa ruim, você joga tão forte que você, tipo assim, você está com um ódio tão grande de sair de casa, quando você sai da porta, você bate o carro. Algum vem e te joga uma lama, o carro te joga uma lama, o outro vai atrás do ônibus. Por quê? É a intensidade, é a raiva, aquele momento assim de ápice do momento que você está. Então, sempre que eu saía, eu botava intensidade. Deus, eu estou sempre protegido por Deus, eu estou sempre guiado por Deus. O universo, com licença, a todos da frente, de trás, da direita, da esquerda, de cima ou de baixo. E sempre, todo dia eu faço isso. Então, hoje em dia, eu prefiro estar reconciliado, tanto na presença, tanto como mentalmente ou espiritualmente. Eu prefiro estar reconciliado do que certo, que às vezes a minha verdade pode machucar um de vocês ou pode machucar outra pessoa, só que aquela coisa, a gente estando reconciliado mentalmente, por mais que a pessoa queira nos atingir, ela não vai conseguir. A nossa proteção é enorme, então vamos aprender a usar o poder da palavra, vamos usar o poder da intensidade. Então tudo que a gente quer, a gente manifesta. E depois disso, que aconteceu essa situação, eu não vi mais ele. Como se ele tivesse vindo vamos dizer, eu posso falar que ele veio para testar minha fé, e eu posso falar também que ele veio para me mostrar um lado que eu tenho que levar para a vida toda, que é a reconciliação. Então, a gente tem que estar melhor, ter um ponto de vista melhor nisso. Eu prefiro estar reconciliado do que estar certo. Isso aqui é tal, eu não vou discutir, eu prefiro estar reconciliado. Então, palavras de afirmação, as palavras intensas, você faz para tudo. Depois desse dia que aconteceu isso, e na hora que terminou esse episódio, ele foi embora, aquela proteção que eu tava, ela saiu de perto de mim, tipo assim, o momento mais intenso é esse, eu vou te segurar para não acontecer nada demais. E depois que o rapaz foi embora, eu voltei ao normal, eu me senti voltando ao normal. Me deu uma fraqueza, me deu um calafrio, eu comecei até a passar mal nessa hora, porque eu não acreditei o que aconteceu aquilo. E o mais incrível de tudo, ele estava armado nesse dia. Ele estava armado, ele levantou a blusa, ele estava com a arma na cintura. Então, tanto que ele não teve reação, ele não me agrediu. E depois que ele foi embora, que a gente conversou, eu voltei para a farmácia. Eu cheguei literalmente branco, porque eu escutei tudo aquilo. Mas eu não assimilei. Depois que aconteceu o episódio, que eu cheguei na farmácia, a menina falou assim, André, tu tá branco, tu tá pálido, tu tá passando mal. Eu sentei que eu respirei, eu expliquei tudo aquilo pro pessoal. Então, assim, a gente tem poder para muita coisa. Por mais que o mundo esteja desabando, se você tem a sua fé, se você tem a sua firmeza, se você acredita no seu potencial, você tem que jogar isso para fora. A gente não tem que ficar só nas pregações do pastor, só na Bíblia. Você tem que trazer isso para a vida. Seja feito conforme tua fé. Então, fica a dica de hoje. Vamos intensificar o poder da oração para tudo. Então, André Arena Fitness, mente e corpo conectada com o todo. Bora lá.